Então, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu acho que esse é o nosso primeiro encontro presencial, né? É um prazer conhecer vocês. A gente só conhece pela tela do computador, né? Ok? Mas não tem diferença nenhuma, né? Eu acho, né? Se bem que na tela do computador você vê o professor mais próximo, mais perto. Ok? É mesmo, é? Tá bom, ok. Então, eu estou usando um fone de ouvido e um microfone, e os alunos que estão em casa não conseguem ouvir vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, é só levantar a mão, e aí eu vou replicar a pergunta para que todo mundo possa interagir, saber que pergunta você está fazendo. Tudo bem? Deixa eu só confirmar, você está me ouvindo, Alan? Alô? Tô sim, professor. Então tá, ok. Então tá, então deixa eu ver aqui, só para ter um controle, nós temos um aluno, né? Deixa eu ver. Opa, Marcelene está entrando. Ok. Beleza, beleza. Tá, ok. Então nós discutimos ontem. Boa noite, professor. Você está me Oi, ouvindo? eu estou, Marcelene, estou ouvindo. Tá, eu acho que o meu note está com problema e eu estou no celular. Obrigada, Tá, boa ok. noite. Mas você está conseguindo ver a tela Tô aqui ou sim, tô não? sim. Tá. Tô sim. Então nós vimos ontem que, de maneira geral, o administrador ele precisa ser muito bom nessas 4 áreas. Ele tem que ser bom em planejar, tem que ser muito bom em organizar, em dirigir ou liderar, ou então não, e também controlar, né? Nós vimos ontem que planejar é o quê? O que é planejar? O que é planejar? Já esqueceram já? O que é planejar? Planejar. Pensar. Ok. Isso. Planejar é pensar antes de agir. Certo? Planejar é pensar antes de agir. Quando você pensa antes de agir, você está planejando. Né? O administrador precisa ser muito bom em organização, ele tem que organizar bem, né? Organizar o tempo. Organizar, ele dá sentido também de dividir tarefas, certo? É colocar as coisas no seu devido lugar, então é organizar, tá? Dirigir é focar, é concentrar os recursos naqueles objetivos, e controlar é acompanhar, verificar, checar, ficar em cima, monitorar, para saber se aquilo que foi planejado está sendo executado, porque nem sempre aquilo que a gente planeja acontece, não é verdade? Veja no caso das empresas, nenhuma empresa planejou que nós teríamos uma pandemia, uma crise sanitária, uma crise econômica, ninguém planejou. Tanto é que essa crise pegou muita empresa de saia curta. Muitas empresas quebraram porque não tinha nenhuma reserva, ok? Então, o controle, né, o planejamento, ele é muito importante, ok? Vocês estão me ouvindo? Marcelene, você está me ouvindo? Tô sim, professor. Hein? Sim, senhor, professor. Tô ouvindo, sim. Ok. É porque eu estou falando com o pessoal da sala, e aí agora eu preciso me dividir entre o pessoal da sala e o pessoal de casa. Então, nós já vimos ontem que planejamento tem a ver com o pensar antecipadamente. Planejar também é estabelecer metas. Pode escrever aí, escreve aí. Planejar também é estabelecer metas. Quando você estabelece metas, você está dizendo o que você quer atingir, onde você quer alcançar, o que você quer fazer. Então, planejar, estabelecer metas também faz parte do planejamento. Então, organização
Ele tem a ver com estrutura, alocação de recursos, hierarquia, autoridade. Então, isso é organização, tá? E organização também é dividir tarefas. Vai ter um trabalho? Quem vai fazer o quê? Como é que a gente vai dividir? Isso também é organização, né? E nós vimos também que nós temos a direção, certo? Oh, calma, calma, calma. Vocês estão vendo que eu estou perdendo o controle, né? Estou sem o controle do mouse aqui, né? Vocês estão vendo, né? Ok? Então, o que é dirigir? Né? É utilizar o recurso de uma forma eficiente para atingir o objetivo. Então, dirigir é concentrar, canalizar todos os recursos para que se atinja aquele objetivo. E controlar é medir, acompanhar, verificar, checar, monitorar, ficar em cima, né? Porque nem tudo que a gente planeja acontece exatamente como nós planejamos, né? Então, o controle tem a ver com medir e comparar. Tudo bem? Oi. O controle. Sim, sim. Como é? Vaneide está perguntando se a auditoria é uma forma de controle. Sim, com certeza. As empresas sérias, elas precisam contratar de tempos em tempos empresas de consultoria que tenham um renome internacional, e essas empresas, elas auditam essas empresas e eles monitoram tudo, ok? Para saber se está tudo ok. Então, ele realmente faz parte do controle também, tá? Muito bem. Então, dando continuidade, certo? Nós vimos que o planejamento ele é, portanto, um processo contínuo. Não é porque você planejou uma vez e já pronto, já está planejado, né? O planejamento ele é permanente. Por que o planejamento tem que ser permanente? Rômulo, qual é a sua opinião? Muito bem, o Rômulo está dizendo aqui que é importante porque as coisas mudam, o cenário muda, né? Então, as empresas precisam estar sempre se reinventando. Inclusive, as empresas que se adaptaram a esse novo cenário foram as empresas que se deram bem, né? Tem empresa, por exemplo, que conseguiu migrar do negócio offline para o negócio online, entraram no e-commerce, né? Aqueles que já estavam no e-commerce, eu tenho um amigo que mora no Paraná, que ele está muito bem, porque ele falou que o faturamento dele dobrou nessa pandemia, né? Veja o caso da Amazon. A Amazon hoje é a empresa mais valiosa do mundo. A empresa mais, ela passou a Apple, para vocês terem uma ideia, porque entraram no segmento que estava tudo fechado, né? Na pandemia, lockdown. Então, na verdade, a Amazon ela cresceu muito. Uma outra empresa que cresceu bastante foi a empresa chamada Zoom, que é a empresa de videoconferência de um chinês. Ela se tornou uma empresa bilionária, bilionária. Ok? Uma outra empresa que se deu muito bem foi a Netflix. Né? A pessoa fica em casa, eu acho que todo mundo tem Netflix aqui. Para vocês terem uma ideia, o valor de mercado da Netflix ultrapassou a Disney, para vocês terem uma ideia. Né? Então, empresas que se adaptaram ao novo cenário e se deram muito bem. Ok? Inclusive, eu acho que é interessante vocês daqui a já olhar para frente e já pensar alguma coisa de e-commerce, por exemplo, ok? Porque o mercado tradicional é muito limitante. Se você abre um e-commerce, você não tem limitação física, você não tem limitação temporal. Então, eu acho que é interessante, fica aqui a dica para vocês estudarem e, de alguma forma, entrarem no comércio online, ok? É interessante, tá? Tem muito curso aí, gratuito, no YouTube, então nós temos muitas informações, tá? O planejamento é sistêmico, porque envolve toda a organização e ele é interativo.
O planejamento, ele interage com todos os setores da empresa. É o que a gente vai ver semana que vem. Semana que vem, nós já vamos fazer um orçamento de vendas, um orçamento de produção, orçamento de compra de matéria-prima. Quer dizer, nós vamos já trabalhar com custos indiretos, custos diretos. Vocês vão ver que no planejamento financeiro, orçamentário, nós vamos fazer uma viagem por toda a empresa. Ok? Isso vocês vão perceber. É voltado para o futuro, porque o planejamento é pensar antes de agir, ou seja, você está pensando agora no que você quer atingir daqui a um ano, por exemplo, né? E visando a tomada de decisões. Portanto, planejamento, ele é uma ferramenta de gestão. O planejamento financeiro, ele é utilizado para tomar decisões, né? Você vai monitorar, né? Você vai fazer um orçamento, uma estimativa de vendas, então você tem o orçado e o realizado. Com isso, você consegue fazer a avaliação de desempenho. O que é avaliação de desempenho? É exatamente esta comparação entre o que foi orçado e o que foi realmente alcançado. Tá tudo bem, pessoal aí da Alan, você tá tudo bem aí? Professor, uma dúvida. Sim, pode falar. O planejamento, ele trabalha em parte junto com o controle? Sim, sim, sim. O Alan está perguntando se o planejamento trabalha com controle. Sim. Na verdade, quando nós falamos em orçamento financeiro, planejamento financeiro, são as duas, eu diria, ações mais relevantes, que é o planejar, que é o estabelecimento de metas, e o controlar. Tá? Então, ele tem muito a ver com controle. Na verdade, é assim, né? Se você não tem controles financeiros, é difícil você tomar decisões com base no achismo, certo? Quem é profissional, ele toma decisão com base em planilhas, em resultados alcançados, ok? Então, desde já, nós precisamos aprender, né, a trabalhar com números, trabalhar com relatórios, ok? Levanta a mão aqui na sala e em casa, quem é que tem o hábito de anotar tudo o que gasta? Levanta a mão. Ó, deixa eu ver. Entrou alguém aqui, né? Ó, pois é, mas se você não anota, é difícil de você controlar, né? Às vezes você compra coisas que são supérfluas, no final fica faltando. Se você tivesse um controle de tudo que você gasta, ok? Ó, Marcilene levantou a mão e o Alan também levantou a mão, tá? Vocês estão ouvindo a gente ou não? Tá tudo ok? Sim, professor, estou ouvindo. Tá? Tô De vendo, vez em quando eu professor, tenho que perfeitamente. perguntar, porque eu preciso ficar monitorando aqui como é que está o negócio, tá? Oi, ô, professor Wilson, entra. A gente tá... Alô, alô? Nós estamos. Agora é o seguinte, ó. Esse mouse aqui é muito bom. Tá, já está aqui. Já estou trabalhando na sala. Na sala tem. Quantas pessoas nós temos na sala? 3 pessoas só na sala. Ok? O único inconveniente é eles não ouvem. Então, quando eles fazem pergunta, eu repito aqui, e quando alguém da sala pergunta, eu faço para eles. Alexandre, só um minutinho. Aquela opção aqui foi a nossa experiência. Só que esse equipamento, para uma sala de aula, como essa aqui, que não tem preparo, tá? É moderação, entendeu? Aí cortava muito alto. Aí nós substituímos pelo.
Aí, o fone, tanto o pessoal que está aqui quanto o pessoal que está lá em casa, o áudio fica bom. Só tem um gapzinho que, se alguém fizer uma pergunta aqui, o professor tem que replicar essa pergunta lá. E quando alguém faz uma pergunta lá, ele tem que replicar aqui, porque vocês não estão ouvindo o que o pessoal está falando. Mas foi a solução mais eficiente que a gente viu em determinar para esse microfone aqui, que não ficou legal. Ele corta muito. Você fala, aí tem o eco na sala, mas a distância da coisa, né? Aqui dava um ruídozinho no microfone, você não escutava tudo que o professor falava. Vocês estão ouvindo o que o professor Wilson está falando ou não? Não, professor, mais ou menos. Eu estou ouvindo Parte. Acho que vocês estão ouvindo bem baixinho, né? porque eu estou distante. Isso. Ele estava falando mal de vocês, tá? É uma brincadeira. Nossa. Mas a aula presencial vai voltar, eu me pego aqui. Ah. Próxima Ai, hora ai, estarei no presencial. ai, ai, ai. Ok. E agora eu me perdi, ó. Eu tinha um material. Ah, tá aqui, ó. Aqui, aqui. Ok. E aí, vocês estão vendo aqui o material ou não? Sim. Ah, ok. Consegue visualizar o quadro também? Vocês conseguem visualizar? Não, porque eu estou compartilhando, então ele só está olhando essa tela aqui. Quem está olhando o quadro é o pessoal da sala. Ok? Então, beleza. Então, vamos continuar. Você quer falar alguma coisa para eles? Porque o Bruno não conseguiu conectar ali na sala 105. Ah, não? Não, ele está no computador dele, na mesa dele. Mas ele está conseguindo? Só no computador dele, da máquina aqui não foi, mesmo conectado com a internet. Ah, é? Não, é porque ele baixou aqui, porque o mouse estava ruim, e o conector do Datashow, ele é bem compridinho, daria para colocar aqui, se quisesse. Pois é, que era a minha opção, né? Eu até te mandei o vídeo. Tá. Ok, obrigado. Pessoal, então tá, beleza. Então vamos continuar, então. Né? Vocês conseguem ler aqui? Tá? Ok, então, qual é a finalidade de você ter um orçamento? Uma das finalidades é isso que está escrito lá, ó. Alguém pode ler a primeira linha? Quem pode ler? Então, você tem várias alternativas e você vai escolher um curso de ação, ok? Que mais? Segundo. Isso. Então, você pode alocar de uma forma eficiente os recursos humanos, materiais e financeiros. Tudo isso vocês vão ver na prática a partir da semana que vem. Coordenar atividades para a realização dos propósitos. Ok? Muito bem. Essa semana é um pouquinho de teoria, tem um pouco de paciência, que eu sei que vocês preferem cálculo, né? Então, paciência um pouquinho, tá? Tem gente que fala assim, ah, não, professor, se tivesse só teoria seria bom, né? Aqui fala sobre planejamento, isso aqui nós já vimos, né, praticamente, tá? Deixa eu adiantar. O que é um plano? O plano é a expressão formal do planejamento. Então, planejamentos é aquilo que você pensa antes de realizar algo. E quando você coloca no papel, você tem um documento, esse documento se chama plano. Então, o que é um plano? É um planejamento escrito, tudo bem? É um planejamento formal. Ok? Então, nós temos plano de vendas, plano de produção, plano de marketing, ok? E aí nós temos aqui o orçamento. O que é o orçamento? O orçamento é a expressão monetária do plano. Dentro do plano tem aquelas tabelas, o orçamento tem os números, os quantitativos, ok? Então, o orçamento, que é no período de geralmente 12 meses, ele é a expressão monetária do plano, tudo bem? Então, nós temos orçamento de vendas, orçamento de produção e etc. Ok? Então, olha só, muitas empresas baseiam as decisões que elas tomam com base no orçamento. Né? O marketing fala assim, eu quero comprar um equipamento, eu quero investir em mídia. Aí o pessoal do financeiro fala assim, olha, infelizmente,
nós não temos orçamento para comprar ou para investir. Então, o orçamento, ele se torna um balizador, ok? E o orçamento, ele também é uma forma de você monitorar o desempenho, por isso que é também uma avaliação de desempenho. Por exemplo, você colocou no orçamento de vendas que a meta era 50 mil, filial tal tem que vender 50 mil, ok? Beleza. Só que ele não atingiu 50, atingiu 40, ou atingiu 20. Então, isso é um alerta para quem está monitorando e gerenciando. Por que a filial A está indo bem? Por que a filial B está indo bem? E por que a filial C está indo mal? O que está acontecendo? Ok? Então, é uma forma dele monitorar, checar e ver por que não está atingindo a sua meta. Então, tudo isso nós vamos ver na prática. Nós vamos, semana que vem, simular dois produtos. Nós vamos simular uma empresa que vende um produto chamado produto clássico e o outro produto chamado moderno. E nós vamos fazer o orçamento de vendas de cada um deles. Ok? Então, na semana que vem, eu vou postar na plataforma. Todo mundo deve imprimir o comando da questão e todo mundo deve imprimir a planilha para que vocês possam preencher a caneta ou a lápis. Né? Escrever no caderno não é produtivo. Tudo bem? Eu tive uns alunos no ano passado que escreviam no caderno, tem muito detalhe. Então, imprime logo o material, tá? Não é muita coisa. Tá? Eu acho que são 20 planilhas só, então tudo bem. Dá para levar de boa. Vocês gostam de planilha? Levanta a mão quem gosta de planilha. Bruno gosta de planilha. Quem mais gosta de planilha? Em casa, quem gosta de planilha? Aí. Sinaliza, sinaliza. Isso aqui nós já vimos. Muito bem. Alguém pode ler, por gentileza, esse slide? Pode ler aqui na sala. Alguém vai ler, tá? Ok, obrigado. Você é o Almir, né? Almir, ele leu para a gente aqui esse texto, vocês leram em casa. Vocês viram que o orçamento ele é um instrumento de planejamento e controle. Ok? Então, quando você faz um orçamento, você está fazendo um planejamento. E ao mesmo tempo que você tem um planejamento, você está fazendo um controle. Por que é um controle? Porque, olha lá, você tem aqui, você tem como avaliar o desempenho. Né? Acabei de falar para vocês, né? Você colocou lá uma meta de 100 mil numa filial e a filial não fez 100 mil, fez, sei lá, 80 mil, 50, metade. Então, você tem aqui uma avaliação de desempenho, 50% do que foi orçado. Com isso, você vai fazer o quê? O que nós chamamos aqui correção dos desvios. Né? O que está acontecendo? Por que não atingiu a meta? Né? Os vendedores estão desmotivados? Alguém tirou férias? Alguém ficou doente? O que está acontecendo? Né? Então, o orçamento é também uma ferramenta, ou seja, algo que você vai utilizar para tomar decisões. O que quer dizer utilizar? Utilizar significa tornar útil. Tá? Então, a ferramenta tem que ser, o orçamento tem que ser uma ferramenta útil para você tomar uma decisão. Beleza? Pessoal de casa, vocês estão ouvindo bem ou não? Tá tudo bem? Sim ou não? Sim, professor. Ok. Olha, se vocês quiserem fazer perguntas, vocês podem interromper também, tá? Porque a pergunta que você fizer, nós vamos repassar para a sala.
e vice-versa. Se tiver alguém na sala que quer fazer pergunta, eu vou repassar para vocês, para que vocês possam, para que a gente possa interagir, ok? Muito bem, então nós temos aqui alguns requisitos, né? O primeiro requisito na formação de um orçamento, com certeza, é a informação, certo? E nós temos aqui o que nós chamamos de informação interna e a informação externa, ok? A informação interna é o levantamento dos dados dentro da própria empresa. Por exemplo, eu quero montar um orçamento de vendas, né, para o primeiro trimestre de 2022, por exemplo. Estou dando um exemplo. Ora, o que eu tenho como informação interna? O que eu tenho como informação? Estou fazendo uma pergunta para vocês. Que informação eu tenho que pode me balizar para eu fazer um orçamento do ano que vem? Não, eu tenho o relatório de quanto eu vendi no início deste ano. Então, eu posso pegar as vendas de janeiro, fevereiro e março, ver quanto nós vendemos, e com base nesse resultado, eu faço uma estimativa para o ano que vem. Faz sentido isso para vocês? Tá? Isso é muito comum, né, no noticiário, né? Este ano, eles sempre fazem isso, né? Este ano nós tivemos um aumento de 50% se comparado com o mesmo dado do período do ano passado. Não tem isso? O noticiário usa muito isso, certo? Então, aqui nós temos informações internas para levantamento de possíveis restrições. Capacidade produtiva. Ora, se eu tenho a quantidade de máquinas, quantidade de vendedores e a minha capacidade produtiva é para fazer 100 mil ou 200 mil, não tem sentido fazer um orçamento para 500 mil, 1 milhão. Correto? Então, a capacidade produtiva é também, né, não tem como você tem 10 vendedores, e você fala assim, ó, a meta é 1 milhão para cada um. Os caras vão falar, pô, vocês estão viajando, né? 1 milhão para cada um, né? Depende também, né? Depende do que você vai vender também, ok? Mas a capacidade produtiva, ele é uma informação importante. Outra, recursos humanos, materiais e financeiros. Então, se você tem uma empresa de pequeno porte, você tem uma limitação financeira. Se você é uma empresa de médio porte, já é outra pegada. Se você é uma empresa de grande porte, é uma outra pegada. Correto? Tá? A minha empresa tem 5 vendedores. Ora, eu vou ter que trabalhar em cima de 5 vendedores. Ah, não, mas a minha empresa tem 5 mil vendedores. É outra pegada. Então, o recurso humano, materiais e financeiros vão dar para vocês informações para a elaboração de um planejamento financeiro, de um orçamento financeiro. Tudo bem? Pessoal de casa, está tudo ok? Não, a capacidade produtiva, Bruno está perguntando como é que se calcula a capacidade produtiva. A capacidade produtiva, a própria empresa vai calcular. Por exemplo, eu tenho uma máquina de costura e eu tenho 20 como é que chama? 20 máquinas, né? 20 equipamentos. Ora, com 20, eu tenho X funcionários. Eu trabalho com 8 horas. Então, com esses dados, eu vou calcular a capacidade produtiva. Tá bom? Não se preocupe que essa matéria ela é dada no 6º semestre. Tá ok? 6º semestre vocês vão ver sobre a questão da produção, gestão da produção. Ok? Muito bem, então vamos continuar. Esse mouse, eu estou apanhando com o mouse aqui, pessoal. O mouse está balançando aqui. Não, eu estou super tranquilo. O mouse aqui está... Será que é o mouse que está... Muito bem. Nós temos também aqui necessidade de informações externas. Deixa eu ver se eu apago a luz para ver melhor o quadro. Só um minutinho.
Muito bem. Nós temos aqui necessidades de informações externas. As informações externas, eles têm a ver com ameaças e oportunidades. Vocês lembram do análise SWOT? Lembram? Análise SWOT era pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças. Quando você olha para dentro da empresa, pontos fortes, pontos fracos. Quando você olha para fatores externos, oportunidades e ameaças. Nós estamos vivenciando hoje uma grande ameaça, que é o coronavírus, né? A crise econômica. São fatores externos que é uma grande ameaça para muitas empresas. Mas algumas empresas aproveitaram essa ameaça e transformaram numa oportunidade, né? Como eu disse para vocês, algumas empresas estão ganhando muito dinheiro, né? Eu assisti uma reportagem, não sei se vocês assistiram, de um cantor sertanejo, eu não gravei o nome dele, que quando veio o lockdown, todos os shows foram cancelados. Eu não sei quem que é. Foi uma reportagem que eu vi na Record. Eu não sei se ela está falando que é o Gustavo Lima, mas não sei. Aí, eu vou contar a história, depois você me confirma se tá? Então, o que foi que aconteceu? O patrimônio dele foi dilapidando, foi perdendo. Aí, porque não estava tendo shows, né? Então, o que foi que ele fez? Um amigo dele chamou ele para ser sócio de uma fábrica de máscara, certo? Ele falou assim, olha, eu comprei numa fábrica lá do Rio Grande do Sul e eu investi 100 mil. Se você quiser entrar comigo, é mais 100 mil. Aí ele tinha esse dinheiro, era a última reserva dele. No dia seguinte ele disse, tudo bem, eu estou dentro. Ok? E na reportagem, ele se deu tão bem, mas tão bem na venda de máscara, que ele estava faturando por mês na casa dos milhões. Eu não lembro quanto era, mas era mais de R$1 milhão todos os meses, entenderam? Então, eu olhei para essa reportagem e pensei, cara, esse cara foi muito inteligente, né? Ele viu que o show não estava dando, certo? Não estava tendo show, ainda hoje não tem show nenhum, certo? Se ele não tivesse entrado nessa, talvez os 100 mil já tinham ido embora já, provavelmente. Ok? Então, mas ele enxergou uma oportunidade, o amigo dele era bastante safo em gestão, né? Claro que eles apanharam no começo com fornecedores, pessoas que quiseram enganá-los, mas depois eles foram aprendendo e hoje estão muito bem. Se bobear, a máscara que eu estou usando foi até fabricado por ele. Aí mostrou a máquina fazendo, é muito legal. Então, os fatores externos, quando você fica atento, você pode enxergar uma oportunidade, ok? Essa é, talvez, uma grande diferença do administrador de sucesso, entendeu? Porque uma coisa é a teoria, essa é a teoria. Outra coisa é a prática. O que é a prática? É você enxergar uma oportunidade, né? Igual uma vez eu tive uma aluna no curso de contabilidade, há muitos anos atrás, ela me parou, professor Suzuki e tal. Ela estava muito bem, que na época ela estava com um carro eu acho que era um carro importado, estava bem pra caramba. Aí ela falou assim que ela tinha descoberto um nicho de mercado muito bom, que era projetos. Ela se especializou em projetos, né? E ela ganha dinheiro vendendo projetos para arrecadação de financiamentos. Entendeu? E pronto, ela estava super bem. Ela descobriu lá o mercado dela, ok? Então, depende de quem? De cada um de vocês ficarem atentos ao que está acontecendo, né? Uma das dicas que eu estou dando para vocês é ficar de olho no mercado online, e-commerce. É uma coisa bem interessante, pesquisar, estudar. Comece agora. Não deixe para estudar no final. Comece estudando agora, se aprimorando, para que vocês possam, de repente, surgir uma oportunidade, agarrar a oportunidade e não ficar dependendo de emprego, de não sei o quê, entendeu? É interessante você também, quem puder, ou quem quiser, ou quem gostar,
desenvolver o espírito empreendedor, ok? Que você vai, é você que vai fazer o seu, é você que vai fazer o seu salário, né? Aliás, tem uma diferença muito grande de lucro e salário. Salário é limitante e o lucro pode ser ilimitante, né? Ilimitado. Ok? O pessoal de casa está tudo bem ou não? Vocês estão ouvindo, beleza ou não? Alô, alô? Alô, alô? Alguém pode me Tô dar um ouvindo, professor. Sim, professor, estou ouvindo. Eu levei um susto agora. Vocês ficaram quietos, pensei que tivesse caído. Às vezes cai a ligação e eu, né? Não é legal. Então, de vez em quando vocês interagem, façam pergunta, tal, só para saber que vocês estão aí, tá? Ok? Bom, então nós temos aqui o mercado fornecedor, mão de obra, né? Concorrência. A concorrência ele tem um aspecto positivo, porque faz com que o empresário saia da zona de conforto, a política econômica. Então, são os fatores externos, ok? Beleza? Tudo bem, deixa eu só descer aqui. Pessoal, estou apanhando com o mouse aqui, tá, pessoal? O mouse está... Vamos lá. Então, nós temos aqui a contabilidade geral e de custos confiáveis. Uma coisa é o empresário pedir para o contador maquiar um balanço patrimonial para pedir um financiamento. Isso acontece, ok? Só que quando você vai fazer um orçamento para a sua empresa, para você tomar decisão, não tem sentido fazer maquiagem, né? Você tem que ser o real. Você tem que trabalhar com números reais. Por isso que o termo confiáveis aparece aqui. Então, tem que ser com base em contabilidade real. Porque você está trabalhando com uma ferramenta que vai ajudar você a sair do buraco ou você crescer, enfim. Senão a empresa se auto-sabota, né, professor? Exatamente, exatamente. Quem falou agora aí que eu não reconheci? Quem O falou? Alan. O Alan, ele diz assim, se você fizer isso, a empresa está se auto-sabotando, certo? O Alan que disse aqui na aula, tá? Muito bem, é isso mesmo. Então, instrumentos auxiliares do orçamento, né? Porque você vai trabalhar no orçamento, orçamento de vendas, orçamento de produção, de materiais, de mão de obra direta, tudo isso nós vamos ver durante esse semestre, ok? Subordinação da representação gráfica do orçamento ao plano de contas. O que é o plano de contas? A empresa séria tem um plano de contas. O que é um plano de contas? É quando a empresa ela divide por setores. Então, tem mão de obra, matéria-prima, papapá, papapá. E toda vez que ele faz o lançamento de custos, ele coloca exatamente naquela caixinha que faz com que a empresa possa buscar informações mais específicas, ok? Então, o plano de custos é muito importante, plano de contas, tá? Permitir o controle e análise das variações orçamentárias. Então, isso aqui nós já vimos, né, a função do orçamento, ok? Bom, falando sobre a organização da empresa, tem alguém que pode ler? Alguém de casa que pode ler para a gente, por favor? Quem é que pode ler? Um de cada vez, por favor, para não ter aglomeração. Oi, professor. Vou ler. Oi. Leia para a Organiza- gente. Organização na empresa. Aspectos de hierarquia, subordinação, autoridade e responsabilidade bem definidos. A elaboração de orçamento deve contemplar a participação de quem vai executá-lo, possibilitando a cobrança pelos resultados. Ok, muito obrigado. Show de bola. Quem foi que leu? Marcilene. Marcilene. Ok, Marcilene, obrigado. Então, olha só, a organização da empresa, ele está dizendo duas coisas, basicamente. Primeiro, que a empresa tem que estar bem estruturada e todo mundo da empresa tem que saber qual é a sua responsabilidade. Ok? Então, isso é ponto pacífico. E no segundo parágrafo, ele está dizendo o seguinte, né?
o orçamento deve contemplar a participação de quem vai executar. Por quê? Porque depois você tem como cobrar desta pessoa, certo? Na hora que você faz o orçamento, você chama o gerente. Aí você diz assim para o gerente, olha, o ano passado você vendeu 200 mil. Quanto você acha que você vai vender agora este ano, por exemplo? Aí o gerente fala otimista, olha, eu acho que a gente pode vender 10%, 220. Ora, o gerente se comprometeu que o setor dele vai vender 220 mil. Então, isso permite com que o diretor ou o dono da empresa vá cobrar dele. Não foi você que disse que vai vender 220 mil? Como é que nós estamos indo? Ok? Então, a participação, né? Por isso que nós dissemos no início que o orçamento é participativo, é interativo, ele é sistêmico, ok? Para que haja a possibilidade de você cobrar dessa pessoa. Tudo bem até aqui? Tudo beleza? Tá? Olha só que interessante, né? Olha só que interessante. O orçamento é o quê? Ferramenta. Ferramenta. O que é uma ferramenta? Alguém me dá um exemplo de ferramenta? Alguém pode dar um exemplo de uma ferramenta? O que é, Rômulo? Sim, mas me dá um exemplo. Tabela? Não, não, ferramenta. Eu estou pensando em martelo, serrote, uma ferramenta, né? Então, a ferramenta, ele é um instrumento que você utiliza para um determinado objetivo, determinado fim. Então, o orçamento financeiro é uma ferramenta de controle, certo? Do que está acontecendo na empresa, por isso que tem a parte operacional e envolve todos os setores, né? O orçamento, ele vai monitorar as vendas, as compras, os materiais, a produção, a mão de obra, o custo de energia, tudo isso vocês vão ver, né, no orçamento que nós vamos trabalhar, ok? Beleza? Pessoal, tudo bem? Tudo bem, vamos continuar. Qual é o papel da gerência financeira? Alguém aqui da sala pode ler para a gente? Qual é o papel da gerência financeira? Ok, obrigado. Então, o gerente financeiro, ele é o coordenador. Ele vai coordenar todo o processo, ok? Ele vai elaborar um manual orçamentário com as instruções, com a política, as diretrizes gerais. E, finalmente, ele vai elaborar e acompanhar o cronograma, né? O cronograma, ele diz até quando você tem que fazer tal atividade. Então, ele vai acompanhar esse cronograma, ok? Imagine uma empresa de construção civil que vai levantar um prédio. Então, eles têm um orçamento financeiro rigorosíssimo, né? Ele sabe quanto que ele tem que gastar no primeiro andar, o custo com a estrutura. Aliás, antes de levantar o prédio, tem um monte de papelada, documentação, o terreno, não é verdade? Então, uma empresa de engenharia, ele é muito minucioso, ele fica sempre monitorando os custos para saber se está tudo ok. Tudo bem? Com certeza, nessa pandemia, e já há algum tempo que nós estamos tendo uma crise econômica, algumas empresas de construção civil quebraram, você sabe disso, né? Só que, recentemente, com uma taxa de juros mais atrativa, o mercado imobiliário começou a aquecer novamente, certo? Então é um negócio bem volátil, né? Agora que o pessoal está bem, está contratando funcionário, apesar de que o custo aumentou para caramba, o custo do cimento aumentou, enfim, e outras coisas mais, tá? Então isso aqui é o papel da gerência financeira.
Muito bem. Então, nós temos aqui gerenciamento do sistema orçamentário, gerenciar, relatório de controle e análise das variações orçamentárias. Tá? Então, gerenciar, ele tem sentido de realmente monitorar, né? De gerir, de acompanhar. Você precisa ter relatório de controles orçamentários, daquilo que foi orçado e daquilo que foi realizado. E você precisa analisar essas variações. Nós estamos indo bem? Estamos indo mal? O que está acontecendo? Ok? Então, tem uma frase célebre na administração que é o seguinte: aquilo que você não mede, aquilo que você não controla, você não consegue administrar. Você só consegue gerir algo se você tiver monitorando, se você tiver o acompanhamento. Senão não consegue. Né? Aquilo que você não mensura, aquilo que você não mede, você não consegue acompanhar o desempenho do seu negócio. Ok? E, como vocês sabem, eu também trabalho como consultor financeiro pelo Sebrae. Né? E a maioria das empresas que nós temos trabalhado não tem controle nenhum. Nenhum. Eu falei, mas como é que o senhor controla? O senhor anota no caderno, quer dizer, nem isso o empresário ele controlava. Né? Eu fui num local fazer consultoria e era tão precário que eu fui na papelaria, comprei um caderno de movimento de caixa e expliquei para ele como é que ele fazia. Ó, quando entrar um cliente em comprar, o senhor anota aqui, ó, entradas. Quando o senhor precisar gastar, o senhor anota aqui em saída, porque ele não tinha controle nenhum. Então, se você não tem controle nenhum, né, você não sabe se você está tendo lucro ou prejuízo. Tá? Então, o empresário vai no achômetro. Né? Só porque ele está pagando as contas, ele acha que ele está bem. E não é bem assim. Né? Então, o controle financeiro ele é fundamental. Ok? Alguém tem alguma pergunta, gente? O pessoal de casa está me ouvindo bem ou não? Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Ok? Quais são as vantagens? Né? O orçamento tem vantagens? Sim ou não? O que vocês acham? Hein? Com certeza. Com certeza, né? Tem vantagens. Então, vamos ver algumas delas. Exige da aplicação a fixação de objetivos e políticas para a empresa e suas diversas unidades. Então, veja só. Uma grande vantagem do orçamento é que o orçamento ele dá um direcionamento para a empresa. Ele é obrigado a estabelecer objetivos. Tanto é que o primeiro orçamento que a gente vai fazer semana que vem é orçamento de vendas. Quanto que a empresa quer vender? Nós queremos vender tanto e tanto. A gente vai ver isso, nós vamos ver isso semana que vem. Ok? Então, uma vantagem do orçamento é que ele dá um direcionamento, um foco para onde ele quer atingir. 2, aumenta o grau de participação das diversas unidades no processo, implicando em comprometimento. Então, quando você tem vários setores com as suas metas, você, de uma certa forma, faz com que cada um tenha o seu comprometimento. Você tem uma pergunta? Como é seu nome? Luan? Diga lá. Tá, ok. O que você está falando, ele está perguntando o seguinte, que o orçamento é uma coisa e a empresa estabelecer objetivos é outra coisa. Depende da gestão de cada empresa. Tá? Nós estamos falando aqui do orçamento. A grande verdade é que muitas empresas não fazem orçamento. Eles só fazem isso que você acabou de perguntar, ela só estabelece metas.
Então, uma coisa é estabelecer metas, ok? Você estabelece metas e joga para o gerente, ó, te vira aí, esse é nosso objetivo. Mas, nessa disciplina, nós estamos trabalhando aqui uma fábrica, ok? Então, não basta numa fábrica dizer quando ela quer vender. Então, ele tem que fazer uma série de orçamentos. Ela quer vender tanto, para vender tanto, ele precisa produzir tanto. Para produzir tanto, precisa tanto de matéria-prima, entendeu? Tá? Mas o que você falou é verdade. Tem empresa que estabelece objetivos, depois joga só para o vendedor, enfim. São poucas empresas que realmente fazem um planejamento, tá ok? Sim. Sim, mas aí o que você está falando é relativo, depende de empresa para empresa. Mas o que você está perguntando, nós vamos fazer isso na prática, ok? Nós vamos estabelecer um orçamento de vendas, depois nós vamos fazer um orçamento de produção, depois vamos fazer um orçamento de compra de matéria-prima, ok? Para saber a compra de matéria-prima, nós já temos que saber quantos nós já temos na empresa, tudo isso nós vamos trabalhar na prática, ok? Oi? É, inclusive, já que você falou em lucro, tá? Nesse planejamento financeiro, nós vamos chegar exatamente na questão do lucro, na margem de lucro, tá ok? É. Quanto que nós vamos ter de margem de lucro? Nós vamos chegar lá, no final dele, tá bom? Aumenta a participação das diversas unidades, já falamos, né? E reduz o envolvimento dos altos administradores. Isso aqui é muito legal. A partir do momento que a empresa tem um orçamento financeiro e que todos os departamentos sabem o que precisam fazer, o que acontece com a alta cúpula? A alta cúpula vai perdendo, é o que ele está dizendo aqui, né? Reduz o envolvimento da alta cúpula, porque a máquina funciona, a empresa funciona. Tudo bem? Então, isso aqui é bem legal, né? Ok, pessoal, beleza? Pessoal de casa, está ouvindo bem? Vocês estão com alguma dúvida? Está tudo ok? Pessoal de casa? Tudo ok, professor. Tá? Olha só uma outra vantagem do orçamento. Quando você tem um orçamento, você consegue identificar os pontos de eficiência ou ineficiência. Você consegue identificar o que está dando certo e o que está dando errado, né, no desempenho das diversas unidades, através do controle orçamentário. Então, o controle orçamentário é uma ferramenta extremamente útil para as empresas, ok? Porque através do mesmo, ele consegue identificar onde ele está indo bem e aonde ele não está indo bem. E se você não consegue identificar aonde está o problema, você não consegue identificar a solução, correto? Né? Falando um pouquinho de vacina, a gente demorou um pouco para descobrir, demorou um pouco não, eu acho que foi até rápido. Por que o pessoal descobriu a vacina? Porque eles descobriram a causa. Eles descobriram qual era o vírus e como nós poderíamos combater ou minimizar ou eliminar o efeito desse vírus. Tá? Então, enquanto você não descobre a causa, você não encontra a solução. Então, quando você tem uma ferramenta como o orçamento financeiro, você tem uma ferramenta que vai ajudar você a identificar quais são as suas fraquezas. Tá? E eu acho que isso é muito importante porque eu vou falar do aspecto individual, nós também, como seres humanos, precisamos descobrir quais são as nossas fraquezas. Né? Por quê? Porque se você fica achando que só tem coisa boa, só ponto forte,
a gente acaba entrando na zona de conforto, né? A gente acaba relaxando. O ser humano, o cérebro, ele gosta do piloto automático. Mas e quando você tem a clara limitação dos seus pontos fracos, você consegue trabalhar em cima dele. Você sabe que você tem um ponto fraco em tal lugar, então você já começa a trabalhar, ok? E aqui nós temos uma outra vantagem, que é o comparativo entre o orçado e o realizado. Quanto você orçou e quanto você realizou. Tá? E aí que surge o que nós chamamos de avaliação de desempenho. Que isso é avaliação de desempenho. Ok? Otimiza a utilização dos recursos, ajustando as atividades prioritárias, visando o alcance dos objetivos. Então, você tem um orçamento, você vai otimizar os recursos para atingir aquele objetivo. Tá? Então, quando isso acontece com a gente, né? Quando você tem uma meta, a minha meta, falando do ponto de vista pessoal, tá? A minha meta, eu quero economizar, sei lá, R$ 1.000 por mês. Olha, se você coloca uma meta de economizar R$ 1.000 por mês e você é determinado a isso, muito provavelmente você não vai gastar dinheiro com bobagem, porque você tem uma meta. Eu tenho que guardar R$ 1.000 ou R$ 500, ok? Eu peguei um motorista de Uber que ele falou para mim: eu guardo todo dia R$ 50. Aí eu perguntei, mas esses R$ 50 é o quê? Não, isso aqui é o que sobra para mim. Eu já paguei a gasolina, eu já paguei o Uber, eu já paguei não sei o quê, sobrou para mim R$ 50. Entendeu? Aí eu falei, pô, esse cara é determinado, né? Então ele não volta para casa se não botar no bolso dele R$ 50 de lucro no cálculo dele. Ok? Então é isso. Otimiza a utilização dos recursos e ajusta as atividades prioritárias visando o alcance dos objetivos. A grande verdade é que ter um objetivo ou não faz muita diferença na nossa vida. Essa é a verdade. Ok? Ah, quer dizer que então o orçamento é só perfeito, não tem problema? Claro que tem problema. Né? O orçamento também tem problema. E o problema acontece não no processo, mas nas pessoas, nas atitudes dos profissionais. Um dos problemas é ceticismo. O que é ceticismo? Pessoal, o que é ceticismo? Galera de casa, o que é ceticismo? O que é, Bruno? Ó, ceticismo, Bruno está dizendo que é incredulidade. Descrença. Descrença. Uma pessoa não acredita, né? Então é isso mesmo. Então, o que é ceticismo em relação ao orçamento? É o cara que fala assim, não, isso aí não vai dar, não acredito nesse negócio, não. Já foi tentado várias vezes, não, mas não viaja. Né? Então, o cara, ele não acredita. Às vezes, o cara fica torcendo para dar errado, né? E alguns até sabotam. Então, ceticismo é um problema. Comodismo. O que é comodismo, galera? Pessoal de casa, o que é comodismo? Hein? O que é comodismo? Ó, está dizendo que o exemplo de comodismo é Rômulo. Vocês concordam? Vixe Maria, o pessoal está dizendo que é plenamente, ó. Pessoal, comodismo é uma coisa que todo mundo corre risco. Todo mundo, não tem jeito. A gente gosta de zona de conforto, né, pessoal? A gente gosta, pô. Né? Nós nos acomodamos muito facilmente, certo? Então, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Derrotismo. O que é derrotismo, pessoal? O que é derrotismo? A gente não vai conseguir. Ah, isso aí não vai dar certo, não. Ih, não tem jeito, não. Ih, rapaz, não tem jeito, não. Isso aí não tem jeito. Não vai dar certo. Derrotismo. Né? Pessimismo consciente. O cara é pessimista e é consciente que é pessimista.
Ah, isso não vai dar certo. Não, não viaja. Não viaja. Ou otimismo ingênuo. O cara acha que vai dar tudo certo, tal. São as duas coisas que é perigoso, né, pessoal? Pessimismo consciente e otimismo ingênuo. Correto? Pessoal de casa, alguém tem algum comentário para fazer? Ou alguém tem uma pergunta ou observação para fazer, galera? Então, nós já vimos que tem vantagens, temos desvantagens. Queremos saber, então, qual que é o ideal. O ideal é o realismo, o cara ser realista e que esteja motivado. Ok? Então, por isso que você tem que estabelecer metas que estejam de acordo com as suas condições, com a sua capacidade produtiva. Treinamento, tem que ter treinamento nas pessoas, doutrinação no sentido de ele entender por que ele está fazendo aquilo, entender as limitações, e os dados contidos nos orçamentos não passam de estimativas, que não significa que vai ser exatamente aquilo, pode ser que seja até mais. Né? Você pode estabelecer uma meta de vender 100 mil e vende mais, vende 150, vende muito mais, ok? Isso significa que o planejamento tem que ser flexível. Ora, você estabeleceu uma meta para vender 100 mil e no primeiro mês você já bate a meta, já faz 200 mil, dobra, então você tem que refazer todo o seu planejamento, porque você subestimou, né, a capacidade produtiva ou de mercado. Ok? Então é uma coisa que você tem que estar atento, né? Beleza? Limitações, estimativa, o custo do sistema, né? Existe o custo do sistema e o uso da ferramenta ajusta-se melhor à empresa com uma certa filosofia e estilo de administração participativa. Claro, claro. Se você tem uma empresa centralizadora, né? Se você tem uma empresa que os donos são inflexíveis, que não ouvem o funcionário, que não está nem aí com o funcionário, que ele acha que é só ele que está certo. Pessoal, vocês acham que a chance de dar certo o orçamento é maior ou é menor? É menor, né? Mas se você trabalha numa empresa participativa, onde o funcionário é respeitado, o funcionário é ouvido, a probabilidade existe a participação. Você não acha que a probabilidade de dar certo é maior? O que vocês acham? O pessoal da sala está achando que sim. E o pessoal de casa, o que vocês acham? Sim, professor. Ok, sim. Tudo bem. Alguém respondeu sim. Tá? Então, nós temos aqui o orçamento operacional, remete aos elementos de receitas, custos e despesas. Tá? Então, o orçamento ele trabalha também com a parte operacional, a gente vai ver isso no nosso planejamento. Orçamento financeiro, investimento, necessidade de novos investimentos. Então, o orçamento de caixa vai me dar esse elemento, né? Todos esses itens são segmentos do plano orçamentário. E projeção dos demonstrativos contábeis, balanço patrimonial e DRE. A gente vai ver a DRE lá no finalzinho, tá? Bem no final. Vai ser a última coisa que a gente vai ver, tá? Oh, meu Deus. Caiu. Mas eu acho que era isso mesmo, era o último slide. Deixa eu voltar aqui. Aqui. Ah, tá aqui. Acho que era o último slide. É, né? Esse material foi retirado do livro Orçamento na Administração de Empresas. É um livro antigo, relativamente, mas é muito bom esse livro. Ele não tem mais novo. Você só vai poder comprar ele usado. E eu recomendo que vocês comprem, caso alguém se interesse, obviamente, no site
estantevirtual.com.br. Ele é um site que tem os sebos do Brasil inteiro. Alguém já usou? Alguém já comprou? Alguém já comprou? estantevirtual.com.br. Esse estante virtual cresceu tanto que foi comprado pela Saraiva. A editora Saraiva comprou. E a editora Saraiva entrou em crise e quem comprou, se não me engano, foi a Magazine Luiza. Não tenho bem certeza, mas eu acho que foi a Magazine Luiza. Ok? Então, é um site muito sério. E esse livro, ele é muito barato, porque ele é meio antigo, então custa R$ 8, R$ 10, R$ 12. É muito barato e vale muito a pena comprar. Então, quem gosta de planejamento, de finanças, tal, eu recomendo esse livro veementemente, tá bom? Não tem não tem novo, só tem usado, mas você pode comprar no estante virtual, ok? Beleza? Pessoal, tá tudo bem? Pessoal de casa, tudo bem? Sim? Alô, alô? Égua, será que caiu? Tudo bem, professor. Égua, pensei que tivesse. Égua, será que caiu aqui? Ok. Muito bem, eu vou fazer a chamada, tá? Que eu tenho um controle. Só um minuto, por favor. Alô? Alô? Vamos fazer a chamada. Oi. Adler. Alan da Silva. Presente. Alexandre. Presente. Almir. Almir está aqui na sala. Ana Clara. Ana Clara está aqui. André. Bruno. Bruno está aqui. Gabriel. Ídida. Ivanilson. Presente, professor. Ok. Ivanilson disse que está presente. Ivanilson. Jauro. Presente, professor. Jauro está presente. Luan está presente. Lucas Nogueira. Marcelene. Presente, professor. Ok. Maria Lindóia. Tudo bem, Lindóia? Matheus. Matheus está presente, está aqui, ó. Max Vitor. Cadê? O Max está presente? Oi, Max, você está presente? Eu sei não, eu estou vendo ele lá, mas ele pode ter deixado desligado a câmera e está assistindo futebol, alguma coisa assim. Você está presente, Max? Presente, professor. Ah, você está presente mesmo, é? Rafael. Rômulo. Sávia. Vaneide. Vanessa Vasconcelos está presente. Vanessa Suelen, não. Zaira, também não. Ok? Então tá, pessoal. Boa noite então para vocês, ok? A gente se vê semana que vem. Semana que vem
A gente vai começar com os cálculos, tá bom? Então tá, um grande abraço Ok, para professor. vocês. Um grande Boa abraço noite, para professor. vocês. Depois eu vou disponibilizar a gravação, tá? Um grande abraço, tchau, tchau. Valeu. Obrigado, boa noite a todos. Falou, professor. Boa noite a todos aí.